Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez e junto com vocês estudarmos a lição do próximo domingo, a lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Estamos estudando neste trimestre de janeiro até março sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós não vamos fazer aqui o retrospecto das lições anteriores, você pode fazer isso indo no nosso canal e vendo as lições de 1 a 6. Tem todas as lições para você acompanhar, você que ainda não assistiu nenhuma delas, ou você que está nos acompanhando já sabe o caminho que estamos percorrendo. E nós queremos nessa oportunidade pedir a Deus mais uma vez que nos ajude na exposição da sua santa palavra. Antes da oração, nós queremos pedir a você que, por gentileza, ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição. E você que já é inscrito, não deixe de deixar para nós um comentário, o seu like, para que assim isso venha como motivação para continuarmos o nosso trabalho. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez para transmitir esta lição preciosa. Que o teu Espírito venha nos inspirar naquilo que iremos falar. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. A nossa lição tem como texto áureo o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nossa verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe. Encontra-se na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 26 ao versículo 32. Vamos à leitura. A partir do versículo 26, temos o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Vou repetir. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Essa leitura, irmãos, nos mostra o que era o culto pentecostal na igreja de Corinto. Isso nos dá preciosas lições e é o que aprenderemos no próximo domingo. Fique preparado, meu querido professor, para responder aos seus alunos muitas perguntas a respeito desse tema. Leia esse capítulo 14 de 1 Coríntios e bem cuidadosamente procure dar aos seus alunos a resposta segundo as suas indagações. Nosso objetivo geral é este: conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. São duas coisas importantíssimas. A liberdade de participação, mas a reverência, fazer tudo com decência e com ordem. Eu acho interessante, voltando aqui ao texto sagrado, o seguinte,
que o versículo 26 fala assim: faça-se tudo para edificação. E lá no versículo 40 deste mesmo texto vai dizer que nós devemos fazer tudo decentemente e com ordem. Então, edificação, decência e ordem fazem parte do culto pentecostal. Prosseguindo, nossos objetivos específicos são conceituar o culto pentecostal. Segundo, apresentar o centro do culto pentecostal. E por último, terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Vamos lá. A parte que trata sobre a interação com o professor diz o seguinte: vamos ler e comentar alguma coisa a respeito disso. Embora não sejamos simpatizantes a liturgias formais, os pentecostais têm elementos no culto a Deus que são previsíveis. Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus e, por isso, são litúrgicos. Ou seja, é claro que é comum no meio pentecostal não termos aquele culto completamente programado, onde tudo já está milimetricamente previsto, né? Onde já se sabe até a palavra que vai ser lida na introdução do culto, onde já se sabe todos os louvores que vão ser cantados durante o início ou durante o culto até a mensagem. Não é comum isso acontecer no meio pentecostal. Nós acreditamos muito que precisamos preparar o culto, nós vamos falar sobre isso, liturgia, mas precisamos dar liberdade à inspiração e à direção do Espírito Santo, tanto na direção do culto, ou seja, naquele que está dirigindo o culto, conduzindo o culto, quanto na liberdade daquele que vai ler a palavra. Ele tem a liberdade de escolher o texto sagrado que ele pretende ler, ou que o Espírito Santo o inspirou a ler naquele momento. Quando se dá a oportunidade a um pastor para fazer leitura bíblica, não se tem programada aquela leitura. Em algumas igrejas é assim, mas em meios pentecostais, em nossas igrejas, não é assim. Não temos essa liturgia fechada, lacrada, de forma que não pode sair 1 milímetro daquilo que foi programado previamente. Prosseguindo, nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, que nós chamamos normalmente de hinos da harpa, oração pelos enfermos e demais causas, leitura congregacional das Escrituras, oportunidades aos irmãos, ofertório, pregação da palavra de Deus, apelo, oração final e bênção apostólica. Ou seja, há elementos litúrgicos que já são previsíveis. E isso é visto com bastante naturalidade. É claro que isso não pode engessar o culto, mas é bom ter esse parâmetro para nós podermos navegar de acordo com a necessidade do momento na hora de cultuar a Deus. Prosseguindo então, ainda na interação com o professor, entretanto, há elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus. A manifestação dos dons espirituais. Meus amados irmãos, isso faz uma falta muito grande em nossos cultos. Nós somos uma igreja pentecostal, então nós devemos prezar pelo pentecostalismo verdadeiro. Então, precisamos buscar de Deus renovação se em nossas reuniões não estão acontecendo essas manifestações. Olha o que diz o nosso comentarista. Esperamos que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons. Tudo para edificação dos santos. Outro fato marcante é a liberdade que irmãos e irmãs têm para adorar a Deus em nossas reuniões. Esses elementos marcam a liturgia pentecostal. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. O Novo Testamento não apresenta o manual de liturgia nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto
descrita no capítulo 14 da primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Ou seja, não temos no Novo Testamento o que temos lá no Antigo Testamento a respeito das ofertas, a respeito dos sacrifícios, da forma como o sacerdote havia de proceder em cada uma daquelas ofertas que eram trazidas. Não, não temos isso, mas temos um modelo para nós, igreja, o modelo de uma igreja. A igreja de Corinto, que passou por um momento de grande avivamento, nós vemos isso no texto sagrado, uma igreja que nenhum dom lhes faltava. Porém, o mau uso dos dons levou o apóstolo Paulo a orientá-los e a corrigir alguns exageros. Baseado no que observamos no conselho de Paulo, nós absorvemos dali preciosas lições para nós. Com base nesse exemplo, diz a nossa lição, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre liberdade e reverência. E a primeira coisa que iremos falar é sobre uma certa flexibilização cristã. Que flexibilização é esta? A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Ou seja, se nós observarmos a história da igreja, nós vamos ver, irmãos, que nem templos havia no início da formação da igreja. A igreja se reunia em casas. Diz a história da igreja que se reuniu depois em salões alugados. Mais tarde surgiram pequenos templos, porém, somente no tempo de Constantino é que de fato a igreja ela teve templos próprios e bem organizados. Se nós observarmos, há um livro que tem uma história muito interessante sobre isso que eu acabei de falar. Este livro aqui, ó, História da Igreja Cristã. Ele diz aqui na página de número 70 e 71 o seguinte, deixa eu ler para você rapidamente. Diz assim: os templos das igrejas no tempo de Constantino foram restaurados e novamente abertos em toda parte. Ou seja, os poucos templos que foram abertos até o ano 313, eles foram fechados pelos imperadores que antecederam Constantino. De forma cruel, eles mataram muitos cristãos e fecharam templos. Porém, quando chegou o momento em que Constantino assumiu, ele restaurou esses templos e abriu novos templos. No período apostólico, diz esse livro, celebrava-se reuniões em casas particulares e em salões alugados. Mais tarde, nos períodos em que cessaram as perseguições, construíram-se templos para as igrejas. Na última perseguição, durante o tempo de Diocleciano, alguns desses templos foram destruídos e outros confiscados pelas autoridades. Todos os templos que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder foram restaurados, e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam. A partir dessa época, os cristãos gozaram de plena liberdade para edificar templos, que começaram a ser erguidos por toda parte. Então, irmãos, veja que como que é interessante entender isso. Porque quando nós falamos de liturgia, estamos falando diretamente de um culto prestado em um templo que tem a sua organização. A liturgia, de fato, falando em formas simples, é a organização do culto. Aliás, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas estou adiantando para você que a igreja cristã, quando iniciou, ela não tinha templos como tem hoje. Apenas casas e salões alugados, poucos que foram arrasados, destruídos, mas no tempo de Constantino esses templos foram restaurados e foram abertos outros templos em várias partes. Por isso que mais tarde que surgiu a liturgia do culto de forma bem organizada, e até hoje isso é muito mais estudado pelos católicos
muito mais estudado pelos católicos do que por nós protestantes. Continuando, vamos ler o que diz a nossa revista. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente, seguindo a orientação de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, não temos uma liturgia engessada, não. Porém, não podemos ser flexíveis demais, sem limites. É preciso ter cuidado, irmãos, com aquilo que se infiltra em nossos cultos. E aí eu deixo duas perguntas e vamos ajudar a respondê-las nas próximas telas. Mas o que é liturgia? E como ela se relaciona com a cultura local? Vamos lá? Primeiro, a palavra liturgia é originária do termo grego liturgia. Este, por seu turno, é formado por dois vocábulos, leitos, que significa público, e ergon, trabalho. Literalmente, liturgia significa serviço público. Na Grécia, o termo era usado para designar uma função administrativa no órgão governamental. Desde a sua origem, a liturgia tem uma forte conotação com o serviço que os súditos devem prestar ao rei. Associando para o campo espiritual, irmãos, liturgia do culto é o serviço que nós prestamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós servimos a Ele. Só que este serviço é um serviço público, ou seja, é o trabalho que exercemos na igreja para promover o culto, ou seja, para promover a adoração. Veja o que diz mais esta tela. O termo passou com o tempo a designar o culto oficial da igreja cristã. Hoje é definido como a forma pela qual um ato de adoração é conduzido. Então a liturgia está relacionada aqui aos elementos do culto, às partes do culto. Nós temos durante o culto vários atos litúrgicos: a oração, a leitura, a imposição de mãos sobre os enfermos, são atos litúrgicos. O louvor são atos que compõem o culto. Isso deve ser conduzido, administrado pelo pastor da igreja ou por quem está dirigindo aquele culto. Prosseguindo então, vamos conhecer algo interessante sobre liturgia e cultura. Quando falamos de liturgia e cultura, nós queremos mostrar para os irmãos que é importante que o culto a Deus, indiferente da cultura onde ele é feito, deve expressar uma adoração em espírito e em verdade. Ora, cultura é um termo difícil de ser definido. Eu já ouvi professores falar que existem mais de 80 conceitos de cultura. Mas cultura, de um modo geral, tem a ver com compartilhamento de ideias, compartilhamento de significados simbólicos, diz um dos teóricos. Então, em uma determinada cultura, nós teremos o quê? E aí a tela vai nos ajudar. Em cada cultura, nós teremos instrumentos diferentes para a adoração. E ali nós temos o tambor, muito utilizado na África durante os cultos. Ali nós temos a guitarra, muito utilizada também em nossos cultos durante a adoração. Na nossa liturgia do culto, nós temos momentos instrumentais onde se usa a guitarra. E é interessante colocar essa diferença, irmãos, porque alguns, por não entender essa diferença cultural, associam o tambor a religiões de matizes africanas e acham que em uma igreja evangélica não pode ter tambor. Mas, se você for a uma igreja evangélica na África, você verá, sim, os irmãos cultuando a Deus com tambores. Então, ali eles estão expressando o seu culto a Deus. O seu ato litúrgico naquele devido lugar inclui o uso do tambor.
e nós talvez estranhemos porque não estamos aculturados, ou seja, não estamos ainda conhecendo de fato como aquela cultura funciona dentro de si, como eles expressam os seus sentimentos. Que a música, o que é a música? A música é a expressão dos nossos sentimentos através da melodia, através do ritmo, através da cadência. Então isso vai acontecer de acordo com a cultura local. É um erro queremos retirar elementos culturais para impor elementos culturais externos. Isso não é bom, né? Isso é destruir culturas. O Evangelho não veio destruir culturas. O Evangelho veio conquistar almas e resgatar vidas do inferno. Outra coisa interessante que você vai ver concernente à liturgia e à cultura é o tempo de culto e horários de culto. Se você for num país da África, você vai cultuar durante 4, 6 horas seguidas e eles estão acostumados com isso. Nós não, nossos horários de culto são sempre das 19 às 21 horas, agora das 18 às 20 horas, ou seja, 2 horas de culto que para alguns já é até cansativo. Nós vemos no final do culto, alguns irmãos já estão cansados. Ora, meu irmão, se você fosse cultuar a Deus na África, você ia ficar de pé, pelo menos 3 a 6 horas, batendo o seu tambor e cultuando a Deus. E mais, expressões corporais, dançando. É muito comum na África um cristão dançar durante o culto. Isso não é comum aqui no Brasil, mas isto é comum na África. Então é possível que em algum momento nós estranhemos isto. Mas, irmãos, nós devemos primar pela salvação das almas. E essa adaptação é importante. E por último, deixei por último para poder explicar a você por que estou trajado dessa forma, com esta veste africana. Porque, irmãos, em nosso país, nós temos o hábito de, em nossos cultos, utilizar sempre o paletó, a gravata, como pastores, até mesmo aqui nas nossas aulas, nós trazemos sempre o traje tradicional, que é a gravata, a camisa, enfim. Mas hoje viemos trajado de um cidadão africano, para que você possa entender que não importa a forma como estamos vestidos. Não. O que importa é que o nosso culto seja oferecido a Deus em espírito e em verdade. Então, não há estranheza alguma se você já está aculturado, se você já está adaptado. Em nossa igreja, nós temos o hábito de, em todo culto de missões, termos a liberdade de irmos com uma camisa típica para que possamos assim homenagear os nossos irmãos africanos e também os nossos missionários que estão trabalhando ali neste continente. E com muito prazer temos a alegria de falar isso aqui. Temos missionários trabalhando para Deus e dentro daquela cultura, resgatando vidas para Deus e levando-os a cultuar e servir a Deus. É exatamente o que vamos falar agora. E o que é o culto? O culto é sinônimo de adoração. O termo grego latreia significa serviço, adoração. Ou seja, quando estamos cultuando, estamos servindo a Deus, estamos adorando a Deus. Agora, irmãos, veja que o culto tem algumas características muito interessantes. E para isso eu quero ler com você Êxodo capítulo 12, versículo 25 a 27, que diz assim. Olha o que diz esse texto sagrado. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Querido irmão, eu vejo nesta passagem bíblica, eu tarjei de verde para você entender que isso é um acréscimo nosso, que o culto tem um caráter
tradicional. Olha o que diz o texto sagrado: guardareis este culto. Há sempre um elemento tradicional no nosso culto. Há sempre um elemento que nos faz lembrar das nossas tradições. Por isso, a importância dos hinos da harpa cristã no culto das igrejas Assembleia de Deus. Há um elemento tradicional? Sim, há um caráter tradicional. Nem por isso o culto deve ser tradicional no sentido da palavra. Ele tem um caráter tradicional porque ele procura guardar a essência da adoração a Deus. Ele procura guardar o que o nosso comentarista fala de uma estrutura que deve ser seguida, uma estrutura tradicionalmente construída. Diz assim, mas o culto tem seu caráter educativo. Quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Papai, por que devemos orar dessa forma? Papai, por que jejuamos? Papai, por que preciso ir na igreja? Papai, por que preciso ser batizado em águas? Ora, você precisa então usar este momento maravilhoso para educar, ensinar os seus filhos. Isso é de suma importância, meus amados irmãos, porque é a transferência do conhecimento do pai para o filho que está sendo educado no Evangelho. E o Salmo 27, versículo 4, diz que nós precisamos aprender no seu templo. Então o culto, a adoração a Deus, o serviço a Deus é um aprendizado. O culto tem caráter educativo. Você pregador, você ensinador, quando você prega na igreja, você está educando. E você perceberá que alguém vai realmente seguir aquilo que você fala e até mesmo a forma como você fala. Isso tende a ser imitado por aqueles que te ouvem, porque há uma transferência, não somente de informação, mas também de hábitos. E isto gera em nós uma responsabilidade muito grande como pais e muito mais ainda como pastores. Prosseguindo, o culto tem o caráter histórico. Olha, meu filho, o Senhor feriu os egípcios e nós fomos salvos, nós fomos protegidos, nós não fomos atingidos. Ou seja, precisamos aproveitar o culto, irmãos, para guardar a nossa história, a história da igreja cristã, a história das Assembleias de Deus. A nossa história é uma história linda e nós precisamos preservar a nossa história. O culto tem um caráter simbólico, sacrifício da Páscoa. Ou seja, agora nós entendemos que o sacrifício da Páscoa tem um significado que é a morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa. Então o culto ele tem símbolos. Quando se serve ou se distribui o pão da Santa Ceia e o vinho, o cálice, há um elemento simbólico associado ali que não pode sair do culto. O culto tem simbolismo sempre. Então, meus amados irmãos, eu estou falando de coisas que às vezes as pessoas querem tirar do culto e não pode tirar. A tradição, a educação, o ensino, a historicidade e também o simbolismo. Prosseguindo, além disso, o culto deve ser espontâneo, porém racional. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifícios santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não é porque nós prezamos pela operação do Espírito Santo que nós acreditamos em qualquer coisa e vamos nos expressar de qualquer maneira durante o culto. Não. Precisamos ser racionais na hora de cultuar a Deus, saber exatamente o que estamos fazendo e falando. Até mesmo o seu glória a Deus e o seu aleluia, ele deve ser racional. Você não deve glorificar a Deus e dar aleluia sem sentido, sem sentir nada no seu coração, da boca para fora. Ainda que o pregador peça para você fazer isso, não faça. Seja espontâneo na sua adoração. E, prosseguindo, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. E vamos então falar sobre o culto pentecostal ainda e falar sobre a reverência no culto. Muito bem, irmãos, eu vou ler aqui
e na tela seguinte será muito importante você acompanhar. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Eu costumo começar as minhas orações, irmãos, seguindo a orientação do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, adorando a Deus. É comum eu falar nas minhas orações: Senhor, Tu és o Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, Tu és o Deus por excelência. Porque nós não estamos adorando a um Deus qualquer. Então, o culto, ele é apresentado a Deus, que é a majestade divina. Por isso, deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. A adoração é momento de conexão com o céu, irmãos, e não com a internet ou outros meios de comunicação que possa existir. Aí eu pergunto aos irmãos, e a pergunta pode ser feita para os seus alunos: quais os atos irreverentes mais presentes em nossos cultos hoje? Quais seriam os atos mais irreverentes, mais presentes em nossos cultos hoje? Eu fiz um texto aproveitando um material que pesquisei, e eu quero ler para você o que tem acontecido e muito em nossos cultos hoje em relação à irreverência no culto. Vamos lá? Há pessoas que vão aos templos para se reunirem socialmente. Ao invés de cultuar a Deus, sair da sua casa com aquela expressão do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai para se encontrar com o namorado, com a namorada. Outra coisa, conversam o tempo todo, balbuciam, usam o celular enviando e recebendo mensagem. O uso do celular no culto, irmãos, é algo que tem incomodado muitos pastores e líderes. Há igrejas que colocam até plaquinhas ao lado avisando os crentes para desligar o celular. Tem irmãos que tiram selfie durante o culto, mascam chiclete, colam os chicletes no assento do banco. Tem gente que vende produto durante o culto, está ali sentado apresentando aquela revistinha, vendendo cosméticos. Fazem da cantina o cantinho da fofoca e do disse-me-disse, promovem reuniões do lado de fora do templo durante o culto, reúnem amigos e saem vazias essas pessoas do culto. Mas eu quero também chamar a atenção dos líderes. Eu sei que muitos pastores ouvem aqui a nossa aula, participam conosco aqui. Também há pastores irreverentes. E eu fiz questão de colocar aqui: há pastores, por exemplo, que fazem do púlpito balcão de negócios. Antes de pregar, ele coloca sobre o púlpito os seus DVDs, CDs, livros, e sai dizendo o preço: esse é tanto, esse é tanto, esse é tanto. Irmãos, isso é irreverência. Isso não deve ser feito durante o culto a Deus. Sentam-se como se estivessem no sofá de suas residências. Saem várias vezes do lugar durante o culto, por mau hábito mesmo, não por necessidade. Fazem piadas e gracejos como animadores de palco, acabam por distrair e não inspirar o povo. Deus tenha misericórdia de nós. Que a reverência volte para os nossos cultos, porque nós precisamos apresentar a Deus um culto com liberdade, mas com reverência. Vamos ao tópico número 2 da nossa lição: o centro do culto pentecostal. Qual é o centro da nossa adoração? Será, irmãos, que nós damos mais ênfase ao Espírito Santo em nossos cultos do que ao Senhor Jesus Cristo? Alguns dizem que fazemos isso. Os pentecostais, os neopentecostais, eles exageram na atuação do Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Mas, irmãos, isso não é verdade. O nosso comentarista diz que é uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. E eu precisei buscar essa informação para vocês, porque a revista não trouxe. Quem foi Montano? Montano foi um líder religioso de uma seita no século II. Ele afirmava possuir o dom de profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo para inaugurar a era do Paráclito. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila e Maximila,
afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Olha o perigo, irmãos. Durante os seus êxtases, anunciavam o fim iminente do mundo, conclamando os cristãos a reunirem-se na cidade de Pepusa, na Frígia, onde surgiria a Jerusalém Celeste, uma vez que uma nova era cristã se iniciava com esta nova revelação divina. Isso foi o que Eusébio escreveu nas suas histórias eclesiásticas. Isso você pode buscar nesta fonte que eu deixei aqui, nesse slide. Enfim, meus amados irmãos, nós não somos montanistas, nós não somos levados pelo êxtase e falamos coisas impróprias e falamos coisas que não há fundamento bíblico. Pelo contrário, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor e que a palavra de Deus, a pregação, tem o seu espaço no culto e deve ser preservado. Prezamos pela mensagem bíblica, mas também pela manifestação espiritual. Não somos montanistas, somos pentecostais e amamos viver o pentecostalismo em essência e o pentecostalismo bíblico. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 3, segundo a nova Almeida atualizada. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O segundo item do segundo tópico diz o seguinte: um culto vibrante no poder do Espírito. A exortação paulina à comunidade de cristã em Corinto, escrita em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Olha o que diz o texto: quando vos ajuntais, cada um de vós, cada um. E aí é interessante, irmãos, que nós, das Assembleias de Deus, temos um hábito antigo, ou tínhamos um hábito muito antigo, de cada irmã ter o seu caderno de hino, de cada irmão já ir com um texto sagrado para falar durante o culto. Era muito comum nós termos irmãos com o dedo na Bíblia, esperando a oportunidade, querendo falar algo de Jesus, e às vezes até ficava um pouco triste, puxa vida, não tive oportunidade hoje. Por quê? Porque o nosso culto segue esse modelo que está na carta aos Coríntios, o modelo do culto participativo, meus amados irmãos, e um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Prosseguindo, característica do culto pentecostal. Olha o que temos. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. E é o que temos no nosso culto. Nós temos o hábito de orar ao Senhor no início, orar antes da palavra, orar pelo ofertório, orar pelo pregador, orar pelos enfermos, orar por uma necessidade especial que apareça durante o culto. Ou seja, a oração faz parte do culto pentecostal. Cânticos. Temos cânticos que são os cânticos congregacionais, temos os cânticos individuais, temos os cânticos em grupo, em conjunto, temos grupos de louvor em nossa igreja, temos aqueles irmãos que nós conhecemos que têm vocação para louvar ao Senhor. Tudo isso faz parte do louvor que está presente na adoração a Deus desde antes dos séculos e estará presente até a consumação dos séculos. Outro elemento, a leitura e exposição das Escrituras Sagradas. Nós temos em nosso culto a leitura bíblica oficial. Nós temos aquele momento em que um crente recebe a oportunidade para dar uma palavra bíblica. Ele pega um versículo, ele lê e ele discorre sobre aquele versículo em cerca de 5 minutos e logo entrega o microfone.
Ou seja, nós temos esses momentos especiais no culto, faz parte do culto pentecostal. Nós temos as ofertas que fazem parte do culto desde o Antigo Testamento, que são meios de arrecadar fundos para os compromissos que a igreja tem, principalmente com os compromissos com a obra missionária. Como estou aqui representando hoje os nossos irmãos missionários, nós precisamos das ofertas para que os nossos irmãos que estão no campo, eles possam continuar pregando a palavra, continuar disseminando o evangelho. Nós não podemos ir, mas nós podemos contribuir e assim a obra de Deus prossegue. Então o culto pentecostal segue características do culto que nós temos na palavra do Senhor. Vamos então ao último tópico da nossa lição: como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Muita coisa você vai notar que já falei, e eu vou fazer o possível para não ser repetitivo, mas acrescentar alguma informação a mais se for necessária. Vamos lá. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Irmãos, as Assembleias de Deus têm uma marca registrada, que é o que? Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre a salvação, sobre cura, libertação e outras bênçãos. Infelizmente, alguns de nossos cultos já não têm esse espaço para os testemunhos, porque há tanta participação, às vezes, de grupos, senhoras, jovens, crianças, varões, adolescentes, e acaba não tendo espaço para aquele testemunho que sempre fez grande diferença em nossos cultos. É uma marca registrada das Assembleias de Deus. Temos aquele momento em que a pessoa tem a oportunidade de contar a sua bênção, de contar a sua vitória. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do Brasil. É verdade. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus Cristo. Vamos lá. Culto pentecostal é o último item do terceiro tópico e também o último item da lição. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. São expressões espontâneas no Espírito Santo. É o Espírito Santo tomando um irmão em profecia, fazendo com que o outro tenha revelações dos céus, um falando em mistério e o outro interpretando. Um dom que está se tornando raro em nossas igrejas, o dom da interpretação das línguas. Mas isto é bíblico. E eu já vi, acredito que você que é um crente de mais tempo no Evangelho, como eu, deve ter visto muitas pessoas ser usadas neste dom na igreja. Prosseguindo. Veja que nos versículos 27 a 32 o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos e se converter ao Senhor Jesus Cristo, principalmente através da manifestação espiritual que temos que preservar em nossos cultos. Concluindo a nossa lição, há um desejo, irmãos, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Não, irmãos. Nós não vamos assistir culto, nós vamos participar dele. Por isso, devemos chegar no culto na hora certa, para desde o início participar do culto, desde o louvor congregacional. Tem gente que acha que está chegando na hora da leitura da palavra, está chegando cedo. Não, está atrasado, porque nós somos participantes, somos nós que fazemos o culto. Diz assim a nossa conclusão mais: antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvor, dando glória a Deus. E aleluia! E você, meu irmão, preserve isto na tua vida. Vá para o culto para adorar a Deus com toda a liberdade e com toda a reverência, porque o culto a Deus deve ser com liberdade
e reverência. Eu convido você então para a nossa próxima lição, a lição de número 8, quando falaremos sobre comprometidos com a palavra de Deus. Eu quero encerrar deixando mais uma vez um abraço da minha família, minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e também aqui do meu pastor, presidente, o pastor Samuel da Silva, a quem temos muita honra de citá-lo aqui como nosso superior, como o nosso pastor. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão e irmã. Muito obrigado pela sua atenção. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. É um pedido que fazemos aqui no final. E eu peço que continue orando por nós, para que nós possamos continuar o nosso trabalho aqui. Em nosso canal temos agora também louvores cantados por mim e pela irmã Leila em dueto. E você pode ir lá assistir louvores ao nosso Deus e também se alegrar juntamente conosco. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te dê uma lição abençoada no próximo domingo. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém.